Olá, sou Domeiver Verne, trabalho no Centro Espírita Estrela da Paz e no Centro Espírita Esmina de Jesus, na cidade de Santos. Pois bem, se eu estou aqui, provavelmente vocês devem estar aí me vendo por meio deste vídeo. Em função aí do isolamento social, não estamos podendo ir até a nossa casa espírita, nos reunir, como fazíamos sistematicamente todas as segundas-feiras, mas encontramos um jeito de conversar, de fazer algumas reflexões. Então, neste momento que antecede ao tema da noite, eu vou fazer uma mensagem bem tranquila do livro Vigiai e Orai. Diz o seguinte, o tema é Com Alegria. Executa com alegria todas as suas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Deixa eu virar a página aqui, né? Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses, mas talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Esta é a mensagem de abertura do nosso vídeo. Então agora, vamos lá para o tema da noite. Então o tema da noite é esse aí, necessidade de mais diálogo entre pais e filhos. Eu até acredito, e você talvez venha concordar comigo, que nesses tempos de isolamento, uma grande oportunidade de ampliar o diálogo é por estarmos juntos. Então, por pais que nós não tenhamos, ou talvez no passado perdemos este vínculo de conversar por meio da nossa presença física, talvez agora em função dessa necessidade de estarmos juntos, isso se torne melhor. Mas nem sempre foi assim. Então vamos lá. O que é diálogo? Faça uma reflexão aí. Então vamos buscar lá no dicionário, primeiramente, o que é diálogo. Aí está. Entendimento através da palavra, uma conversação, colóquio, comunicação, falar mesmo. Discussão ou troca de ideias, conceitos, opiniões, objetivando a solução de problemas e a harmonia. Então a gente destaca aí, É uma conversação estabelecida entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, diálogo entre pais e filhos. Você está fazendo esse diálogo? Então vem aí outra reflexão. Como anda o bate-papo entre você e o seu filho? Porque nesse momento aqui que nós estamos em isolamento, a gente também, se não tomar cuidado, a gente acaba se isolando, cada um no seu quarto, cada um dentro do seu computador, e a promoção do diálogo, que é em torno de um assunto comum, também acaba não acontecendo. Então, bastante atenção neste momento. Bom, então vai. Então, como é que anda aí o bate-papo com o seu filho? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder refletir. Então, a primeira delas, aqui está, é exatamente uma mãe conversando com a filha com alto-falante. Nossa, negócio bem... E a filha no celular. A mãe deve estar doida, conversando, tentando chamar a atenção da filha para um diálogo. Na cena do meio, é aí uma situação que a gente entende ser dentro de uma normalidade, uma harmonia entre pai e filho. No segundo momento, também nós, no terceiro slide, aí, imagem, nós vimos a situação também que o pessoal está aparecendo animais evitando aí se machucarem, Talvez se machucar mais com as palavras do que com essas atitudes. E no slide de baixo, na imagem de baixo, também uma cena bem de
de descontração, de pai com o filho, batendo um papo. Então, assim, qual que é o seu momento aí com o seu filho? Então é importante a gente ver isso. Então, eu fui buscar na literatura, principalmente na literatura espírita, e aqui é no caso da Revista Internacional do Espiritismo, de 2013, inclusive, que a pesquisadora Marta Rios Guimarães mostrou, né, que entre o público entre 8 e 18 anos tem esse seguinte comportamento de tempo, como se utiliza o tempo, né? Então, o tempo médio de diálogo entre pais e filhos é de 30 minutos em 24 horas. Bom, você acha muito ou você acha pouco? Aí fica para você pensar. Mas na contrapartida, ela também faz uma outra comparação de outras atividades onde a gente acaba consumindo muito mais tempo. E aí ela destaca, no caso, internet, 120 minutos. Com isolamento, isso aqui deve ter triplicado, né? 90 minutos de jogo de futebol. Também esse tempo deve ter ido tudo para a internet por causa que não estamos saindo de casa, principalmente para fazer esporte coletivo. E 60 minutos em novela. Novela também a gente pode acrescentar que talvez tenha aumentado esse tempo, aumentado o tempo com filmes também, com algum entretenimento audiovisual. E o ponto é, como é que ficou o diálogo? Estamos conversando mais? Melhorou? Ou nós não paramos para pensar? Então essa reflexão do tema é exatamente isso. Opa, talvez seja um momento de nós nos vermos, nos olharmos, nos sentirmos, buscar uma harmonia que há muito talvez tenha sido perdido. E aí talvez uma das oportunidades que essa situação de pandemia nos traz, nos apresenta como oportunidade, né? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem o seguinte, nos aconselham o seguinte: os Espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Então aqui ele está trazendo, né, um paralelo do porquê de nós nos reunirmos, por afinidade, por harmonia de pensamentos, mas enfim, nós temos uma afeição comum preliminar, né? Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para ir aurir conselhos e bons exemplos. Então, nem tudo é mar de rosas na família. Então, tem os que se conhecem, tem os irmãos que os espíritos que reencarnam numa família com afinidade, e tem aqueles que vêm para aprender, vêm para ouvir conselhos, né, e assim também aproveitar para evoluir. Então temos aí esses dois momentos, essas duas situações trazidas pelos espíritos. Outro ponto importante também estamos vivendo um momento de transição. As trevas manifestam-se nos lares. A divisão aí pode se instalar se o interesse estiver voltado para o que é material ou para os valores individuais. Os jovens reivindicam a lei do livre-arbítrio, mas esquecem-se de aplicar primeiro a lei de responsabilidade e do conhecimento. Isso para quem, inclusive, já conhece esse termo livre-arbítrio. Então, tem o livre-arbítrio, mas há de ter também a responsabilidade e o que fazer com esse tempo. Ok? Então, a ideia é não ficar falando novamente do isolamento, ficar 24 horas preso no computador, e sim fazer outras atividades, e uma delas é estabelecer o diálogo. Então, continuando. Educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Conversa com os teus filhos e procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem. Olha que interessante, né? Temos que conversar desde pequenininho, manter esse diálogo. E aí, então, vale relembrar novamente.
Quais são as prováveis faltas de diálogo? Por que não conversamos tanto com os nossos filhos, ou os nossos filhos não conversam com os nossos pais? Isso tanto faz numa família que tem só pai e mães e filhos, como também tem outros ex da família, avós, tios, sobrinhos, né? Vamos ampliar um pouquinho também essa necessidade de entender o que é a família. Bom, então como que é essa falta, né? Prováveis faltas. Então separei algumas aqui, e você talvez está me assistindo, pode concordar ou não, mas então temos aí, né, o celular, a televisão, o caso da própria internet, ou então exaustão no serviço, o pessoal chamado de workaholic, que trabalha 20 horas por dia e chega em casa não tem energia mesmo para ter atenção com os filhos, ou então baladas, né? As redes sociais precisamos tomar também bastante atenção, porque levamos muito tempo. E aí então tem um aviso, né, da Madre Teresa de Calcutá, que diz que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Então um ponto de atenção aí para nós pais refletirmos junto com os filhos, né? Aí eu apresento na sequência esses 3 slides para que a gente possa então meditar também e fazer uma reflexão. Então assim, o diálogo confiante e fraterno vem se tornando raro, né? Muitos são os fatores, mas em síntese o diálogo escasseia por ausência de entendimento. Como a gente às vezes não se entende, vai cada um para o seu canto, na sua casa, e se isola ainda mais dentro do próprio isolamento, dificulta o relacionamento. Contudo, ele é tão importante para trocar opiniões, aprofundar ideias, traçar caminhos e esclarecer dúvidas. Está se referindo ao diálogo, né? Fator importante no diálogo é a arte de saber ouvir. Às vezes também nós pais, como já temos um dia bastante agitado, com bastantes compromissos e responsabilidades, às vezes nós esquecemos de dar aquele minuto de atenção do nosso filho que ou ficou em casa ou então estava na escola e quando regressa para o lar, sente a necessidade de compartilhar com os pais esse momento de aprendizado que ele teve. Então, ouvir com paciência, com interesse, valorizando tudo o que o outro expressa. Porque também, em algum momento, nós queremos ser ouvidos, né? Queremos ter a atenção. Então, é importante que a gente tenha essa situação também acalorada com os nossos filhos, né? Aí tem outro slide, que é esse diálogo é indispensável para a vida em sociedade. São frases, né? Jesus lecionou com sabedoria a respeito de sua eficácia. O que é o diálogo? Falou muito, né? Falou, na verdade, só usava o diálogo naquela ocasião. Não parava para ficar com flip chart, ou com data show, ou com vídeo. Naquela ocasião não existia. Então, a sabedoria que ele nos passava por meio do diálogo era a parte mais importante, né? O diálogo projeta claridade sempre que é realizado em termos elevados. Utilizando-o com sabedoria, estaremos fazendo brilhar nossa luz no mundo, em nome da verdade, exatamente como nos aconselhou Jesus. Vamos refletindo então, né? Aí eu trago esse outro slide que diz o seguinte, né? O principal momento para o diálogo entre encarregados de educação e educando é a mesa, né? Na hora da refeição. Então vamos aproveitar as refeições, principalmente nesses tempos que nós estamos dentro de casa, e vamos conversar também. Vamos dialogar, vamos saber ouvir, vamos falar com bastante atenção, com bastante calma, com bastante carinho, para manter nesses momentos também uma harmonia, ok? Enquanto comemos, conversamos e analisamos o que os filhos nos dizem. Então, talvez você tenha tido alguma experiência lá no passado, que a hora das refeições é para comer e não é para falar. Mas o importante aqui é nós aproveitarmos esse momento para nos unirmos, para ver e ouvir e sentir o que os nossos filhos têm para nos dizer. E o que também nós passarmos para eles. Uma vez que
depois volta a correria e a gente acaba não se enxergando. E alguns temas que são interessantes, que talvez no passado possam ter sido algum certo tabu ou algum preconceito, que é interessante nós estarmos sugerindo para fazer parte da discussão, do diálogo, né? Então, promova esses temas. Aí vamos levar também em consideração, e você também aí deste lado, a idade do filho para então poder discutir o tema. Mas eu trago alguns aqui, por exemplo, amor e sexo, a parte de bullying não é brincadeira, a união afetiva. Então vamos pensar. Então tem muitos outros temas também interessantes que nós podemos estar levando para a discussão com os nossos filhos num determinado momento. E quais são as contribuições para que possa haver mais diálogo? Se você já dialoga bastante com o seu filho, né, com a sua filha, talvez seja interessante a gente então resgatar alguns pontos que sejam interessantes para que promovam o diálogo. Então, no caso aí, a parte de conversar, de fazer o evangelho no lar. Você faz evangelho no lar na sua casa? Aquele encontro semanal ou sistemático, né, que você acaba colocando junto com a sua família, 15 a 20 minutos, mais a água fluidificada. Então é bastante interessante, é uma forma de união, de diálogo, né? Planejar as férias. Bom, neste momento aqui nós temos mais que planejar, porque não dá para executar, temos que aguardar. Assim como também fazer boas leituras ou assistir bons filmes, bons programas juntos, ok? E a Casa Espírita, frequentar, participar da Casa Espírita. Então hoje nós não conseguimos estar presentes fisicamente na Casa Espírita, mas nós conseguimos colaborar por meio do vídeo, por meio de um e-mail corporativo, de um Facebook, ou até mesmo do WhatsApp, né? Então se montam grupos e vão conversando e vão se mantendo unidos, promovendo um diálogo. Isso é bastante interessante, né? Nós lembrarmos dessa situação. E aí eu trago essa mensagem, né, do Divaldo Pereira Franco, que foi na verdade dito pela Joana de Ângeles, né? O Divaldo Pereira Franco foi o médium, né, que psicografou a mensagem. Então diz o seguinte: as heranças e parecências físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependências dos vínculos genéticos com os progenitores. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então, o diálogo é muito importante para que nós, então, tenhamos essa situação de que temos uma família encarnada, mas o objetivo maior é o encontro dessa família universal. Então, agradeço a você por esses minutos aqui me ouvindo. Espero que você consiga ampliar aí o diálogo, retomar o diálogo, dar continuidade do diálogo com o seu filho, com a sua filha, com os seus esposos e maridos e mulheres, e que nós então possamos nos encontrar num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. A você que me ouviu, né, e que me prestigiou até agora, muito obrigado e até breve.